Bom dia. Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a declaração do Imposto Territorial Rural, o ITR, e sobre o Ato Declaratório Ambiental, o ADA. Por isso, a CNA reuniu aqui hoje 2 assessores técnicos que vão responder perguntas enviadas para o canal do produtor, o Anaximandro Almeida e o Rude Ferraz. Este ano, o prazo da prestação de contas do campo é menor, termina no dia 30. A entrega é obrigatória, inclusive para contribuintes imunes ou isentos do ITR. Quem não fizer a declaração não pode tirar a certidão negativa, documento indispensável para registro de compra e venda de propriedade e para se conseguir financiamento em banco. Os contribuintes podem entregar a declaração do ITR de 3 formas, pela internet, em disquete e em formulário. Se você também quer esclarecer alguma questão, faça sua pergunta agora pelo chat. Então vamos à primeira pergunta, Anaximandro. O seu Miguel Mesquita quer saber se existe uma tabela de preço de hectare por estado ou município para que seja feito o cálculo do valor da terra para gerar o imposto, ou se é o proprietário que avalia por conta própria o valor de sua propriedade. E se existe essa tabela, onde ele pode encontrar? Bom dia a todos. Em relação à primeira pergunta, eu acho que é uma pergunta que ela se repete, de certa forma. Então, no estado que a gente tem certeza que existem tabelas, são o Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Então, alguns estados, efetivamente, as secretarias de agricultura disponibilizam essas tabelas referenciais de preço de terras, né? Então, bem como alguns municípios desses estados ou de outros. Mas em alguns estados, alguns municípios, isso não existe. Então, o produtor tem que se cercar de outros órgãos governamentais, de outras tabelas de referência, tais como aí o que é praticado no cartório de registro de imóveis, o ITBI, o que as Emateres eventualmente divulguem, né, os órgãos de assistência governamentais, e outras que o INCRA também, né, rotineiramente, ele tem publicado suas planilhas referenciais de preço de terras que podem contribuir com esse referencial. Mas como no final da pergunta foi colocado, realmente o produtor uma autodeclaração. Então, ele é que atribui o valor, mas só que ele tem que estar efetivamente seguro de que aquele valor é defensável perante a administração pública, principalmente a Receita Federal. E de que forma ele pode se assegurar mais ainda? Seria buscando laudos agronômicos, ou seja, contratando profissionais especializados na avaliação de imóveis rurais, devidamente credenciados pelo CREA e com anotação de responsabilidade técnica, para que se tenha algo mais preciso. Então, o valor da terra nua é o valor do imóvel, não da região tal. Entretanto, a Receita se pauta principalmente por essas planilhas que podem ser usadas, tais como da Secretaria de Agricultura dos Estados. O José Rubens Batistella quer saber o seguinte: quais os benefícios para quem paga o ITR? Ele quer saber se facilita, por exemplo, um futuro financiamento que ele vai precisar. Sim, o ITR, bem como outros documentos, eles são hoje exigidos pela legislação para que o proprietário possa fazer, por exemplo, a transmissão de um imóvel, né? Então, os cartórios têm exigido as contribuições, o recolhimento dos últimos 5 ITRs, né? Então, o ITR, ele é o facilitador. Na hora que você vai vender e comprar, transferir, a questão de herança, do espólio, bem como também para a obtenção dos financiamentos, que é imprescindível para a atividade agrícola. Então, daí esse instrumento servir não só para o recolhimento do imposto, né, servir ao erário, mas também ao produtor para que ele possa ter seu imóvel livre para comercialização ou dos produtos ou o próprio imóvel em si. Nós temos perguntas de vários produtores aqui sobre a questão do valor da terra nua. Wilson Schubert, José Adriano, Carlos Schalke e Joana enviaram as perguntas por e-mail. E o Elias enviou pelo chat agora. A dúvida é sobre o valor da terra nua. O valor pode ser definido regionalmente, mediante acordos com a Secretaria de Agricultura, CREA e sindicatos. Existe uma tabela onde ela pode ser encontrada? Realmente, os valores podem ser definidos aí em reuniões com o governo do Estado, com as secretarias de Agricultura, com o CREA, e se procurar esse valor, como já disse anteriormente, de referência, né?
isso pode ajudar e muito. Todavia, caso o produtor também discorde dessas tabelas de referência, ele pode perfeitamente contratar um profissional, e aí sim, ele terá, esse profissional ele vai seguir exatamente o que a Receita pede por ocasiões de eventuais impugnações, que é seguir normas técnicas específicas para avaliações de imóveis rurais. Então, aí sim, o produtor tem um instrumento muito mais seguro e muito mais personalizado do seu imóvel, né? Então, é extremamente importante esse ponto do valor da terra nua, porque quando ocorrem as impugnações pela Receita Federal, a primeira coisa que ela pergunta normalmente que ela diverge sobre, do valor da terra nua, é sobre, ela pede um laudo agronômico, de acordo com a BNT, com a devida anotação de responsabilidade técnica. Então, é como se fosse o perito validando aquele trabalho, validando aquele valor da terra nua e do imóvel como um todo, e daí checando, fechando com relação às áreas tributáveis, né? Ou seja, você coíbe um pouco a subjetividade e vai para a objetividade com esse tipo de laudos. Mas, de fato, em função, esses laudos às vezes gerarem um custo bem maior, as tabelas aí com os municípios ou com as secretarias de agricultura tem tido um trabalho muito intenso e tem ajudado os produtores nesse referencial. Cito aqui alguns exemplos de, por exemplo, o estado do Paraná, em que se trabalhou muito nessa linha, a Secretaria de Agricultura fez reuniões regionais com os produtores, prefeituras, enfim, demais interessados, órgãos de assistência, e que chegam a uma tabela mais consensual, que ela flutua, né? Tem anos que você tem uma maior valorização, que depende também das benfeitorias. Então, se o preço de um produto agrícola está maior num determinado ano, numa safra, e depois cai, o valor da terra também acompanha, não só por isso, mas é um dos fatores que ajuda. Então, é importante, é o ponto principal, o produtor deve ter a maior cautela e ajuda na pesquisa do valor que ele entende como mais correto da sua terra. Vejam que ele não é obrigado a seguir exatamente isso, mas se ele não seguir essas tabelas referenciais, ele tem que ter outros documentos que comprovem, que assegurem que aquele valor é efetivamente o praticado. Ou seja, não é bom para o produtor ele estipular um valor assim completamente aleatório, tem que estar embasado em alguma coisa muito consistente. Exatamente, tem que ser o mais consistente possível para evitar futuros problemas, as impugnações com a Receita Federal, porque quando ele vai para a subjetividade, né, para qualquer valor sem consistência, a Receita pode, no lançamento, ela vai verificar, vai recalcular todo o imposto, vai considerar o que era tributável, como não tributável, por exemplo, e aí incide multas, juros. Não. Então é preciso muito cuidado. Nós temos mais uma dúvida aqui sobre a terra nua do seu Luiz Spirlandelli. Ele quer saber se o procedimento de avaliação do valor da terra nua de uma propriedade em nome de pessoa física é igual ao nome de uma propriedade em nome de pessoa jurídica. Vejam bem, a questão principal é que qual que é o fato gerador do imposto, do ITR no caso. É o imóvel rural. Então, independe se é pessoa física ou jurídica, no caso. A gente tem mais uma pergunta aqui do chat que chegou agora. O seu Luiz Antônio quer saber se uma área invadida por sem terra há mais de 3 anos, como é que ele declara a utilização dessa terra? Essa é uma das coisas mais difíceis, realmente, porque trata-se de crime de esbulho possessório, em que você tem essa área não utilizada, né? Então, ele vai ter que... É uma dificuldade da comprovação, mas ele tem que ter pelo menos um boletim de ocorrência. Ele vai, semelhante, quer dizer, não é a vontade dele, aliás, é a vontade dele que está sendo coibida. Ele tem uma área lá agricultável, ele vai ter que lançar como agricultável, mas guardar essa comprovação dessa permanência das invasões. Só para completar, o doutor Anaximandro, ele pode entrar com um processo judicial ou administrativo, pleiteando o cancelamento ou a isenção desse ITR pela área está invadida, então não há a incidência do imposto, mas tem que ser mediante processo administrativo ou judicial na Receita Federal. Ok.
A dona Fátima Nunes, ela quer saber se ela pode fazer a própria declaração do ITR, ela mesma pode fazer. Sim, bastaria que, no caso, ela acessasse o site da Receita Federal, baixasse o programa e começasse o preenchimento. Todavia, como o ITR, embora não seja uma coisa difícil, mas ele é uma coisa trabalhosa, existe uma certa complexidade que requer, às vezes, a ajuda de um bom assessor, ora contábil ou uma assessoria também agronômica, na identificação das áreas tributáveis, não tributáveis. Então, se o produtor ainda não está familiarizado, não é recomendável que ele faça sozinho o seu ITR, né? É interessante que ele busque apoio, busque essa assessoria de alguém que seja especializado no preenchimento da declaração. Ele pode buscar, no caso da dona Fátima, ela pode buscar, por exemplo, o apoio do sindicato? Com certeza. Muitos dos sindicatos rurais, bem como as federações, prestam esse tipo de serviço de apoio aos produtores rurais quanto ao preenchimento do ITR. Ok. A dona Jéssica Valenga pergunta se é possível um casal, casado pelo regime de separação total de bens, que adquiriu 2 imóveis distintos em datas diferentes, requerer um NIRF unificado junto à Receita Federal. A questão principal é qual é a vantagem disso, né? Hoje, todas as políticas públicas, elas tendem a privilegiar a pequena e média propriedade. Quando eu unifico, talvez esteja aumentando esse imóvel e talvez também incidindo um maior imposto, né? Então, essa unificação ela só seria justificável se o regime fosse diferenciado e aí se caracterizasse naquela questão do que é o imóvel rural. Seria o prédio rústico, de área contínua, tal, que você teria, então, aí sim caracterizado, na verdade, um único imóvel. Mas, pelo jeito, como foram adquiridos em épocas diferentes, são pessoas diferentes, o regime de casamento já colocado, eu não vejo vantagem nisso. Pode gerar, primeiro, mais imposto e também não é interessante em função das políticas públicas hoje estarem voltadas principalmente para beneficiar as pequenas e médias propriedades. Ok. O Antônio Carlos Nascimento está implantando um projeto de cultura permanente, neste caso cana-de-açúcar, e quer saber como ele deve declarar. Nos casos que você tem processos em andamento, ou seja, a cana-de-açúcar, aí é o caso, que você ainda não tem a cultura estabelecida, é conveniente, não só conveniente, deve, aliás, o proprietário elaborar, pedir apoio, aí, contratar um profissional, um engenheiro agrônomo, elaborar um projeto técnico, levar isso ao CREA, ou seja, fazer uma anotação de responsabilidade técnica desse projeto e começar a respeitar a execução, o cronograma de execução desse projeto. Com isso, o proprietário pode considerar essa área como área aproveitável do imóvel, né? E então se resguardar de futura fiscalização. Mas é imprescindível esse espaço, ou seja, a existência do projeto técnico, com a devida anotação de responsabilidade técnica, e ele não atrasar na execução. Então, vale já qualquer benfeitoria, ou seja, no momento que o produtor já está arando, gradeando sua área, ou mesmo que a cultura esteja já colocada a semente, já o projeto está devidamente em execução, já é uma benfeitoria, então você tem isso considerado como área aproveitável e utilizada pelo imóvel.